Viva Voz, com Vera Magalhães. Oi, Vera, tudo bem, Vera? Boa noite. Oi, Rodrigo. Oi, Carol, tudo bem? Oi, Vera. O Skype deu um probleminha aqui, mas já estou aí com imagens. Tá bom. Nós já temos a voz viva. A voz está viva, mas a imagem está off. Vamos começar com o STF amanhã e essa história de templos? História de templos. Amanhã eles decidem a questão da controvérsia aí, né? Um apontando para um lado e outro para outro. Cássio Nunes Marques, que liberou os cultos e as missas presenciais, e o Gilmar Mendes, que disse que não é hora de ter templos abertos, igrejas abertas. Eles vão começar, Rodrigo, com uma questão suscitada pelo Procurador-Geral da República, Augusto Aras. Ele acha que tudo deveria ficar com o ministro Nunes Marques pelo fato de o pedido que está com ele ser mais abrangente, não só relativo a São Paulo. Acontece que o que os ministros deverão decidir é que essa questão de ficar atrelado a um ministro é ligado a qual a lei e qual a medida que é contestada, e não o tema geral. Então, isso deverá ser afastado de pronto. E a tendência, pelo que eu apurei com os ministros, é que Nunes Marques fique absolutamente isolado nessa questão. Vai levar um 10-1, um placar bem raro no Supremo, e que vai mostrar aí que o ministro vai ter que tomar uma decisão, né? A gente vê muitos ministros que são designados por presidentes chegando ao Supremo e tendo de tomar uma decisão de cortar o seu cordão umbilical de quem o indicou. A gente viu isso acontecer com os ministros petistas muito na época do mensalão. Demorou um pouco mais para eles terem esse momento de decidir cortar o cordão umbilical. Mas com Nunes Marques agora já vai se apresentar, porque os ministros, alguns dos quais eu conversei, deverão dar votos bastante duros nessa questão, dizendo que o direito à vida se sobrepõe, neste caso, a esse direito de liberdade religiosa que tanto o Procurador-Geral quanto o ministro estão evocando, e que, no entender de muitos ministros, nem estaria sendo afetado pela decisão de manter os templos e as igrejas fechados. Eles me dizem que isso em nada fere o direito à liberdade religiosa, que se confunde aí, na verdade, com perseguição religiosa, perseguição a credo religioso, e a medida sanitária de manter templos e igrejas abertas não tem nada a ver com isso, na verdade. Então, eles vão contestar, primeiro, que o direito à liberdade religiosa esteja sendo usurpado. E, segundo, essa ideia maluca de que esse direito se equivaleria ao direito à vida, que é aquele assegurado pelas medidas restritivas. Então, deverá ter discussões dessas duas naturezas, né, jurídicas. E o ministro vai entender que ele está isolado nessa questão e que continuar defendendo as ideias do presidente Jair Bolsonaro para o combate à pandemia dentro do Supremo vai sempre resultar em isolamento, porque o Supremo tem sido muito constante e tido uma rara harmonia entre muitos ministros que nem se dão tão bem, justamente nessa questão da pandemia. Foi assim quando eles decidiram que estados e municípios teriam a primazia para determinar medidas de isolamento, e isso vai ser lembrado amanhã também. Foi assim nas vezes em que eles tomaram decisões a respeito de vacinas, que eles abriram inquérito para investigar a gestão do ministro Pazuello, que eles decidiram que o governo federal voltasse a fornecer recursos para estados e municípios para a abertura de novos leitos e novas unidades em hospitais. Então, o ministro vai entender que, nesse caso da pandemia, ele não vai poder rezar pela Bíblia e nem escrever pela cartilha do presidente da República. Já que vão descer para o Play para tratar de assunto que nem deveria estar lá, que seja para valer. E, aliás, nesse placar, do jeito que você está colocando, não vai ser 10-1, vai ser 10-0,5, porque a outra metade tem que ser direcionada ao Augusto Aras, né? Pois é, o Augusto Aras, que já está ali tentando uma vaguinha entre os ministros do Supremo, também vai entender um pouco esse recado. Eles estão muito incomodados, os ministros, com essa corrida maluca que se abriu
pela vaga do Marco Aurélio Mello. Até o próprio Marco Aurélio brincou comigo, né? Não sei se vocês viram hoje imagens que estão correndo aí na internet e que circularam no YouTube, né? Porque as sessões das turmas também estão sendo mostradas pela internet. O ministro Marco Aurélio com a cabeça enfaixada. Na semana passada ele tinha me dito que sofreu um acidente, quebrou o ombro e que também tinha tido uma infecção que o levou ao hospital, mas não falou nada dessa cabeça enfaixada. Na ocasião, ele já tinha brincado comigo. Vera, a briga pela minha cadeira está tão grande que querem que eu saia antes. E agora, ele hoje revelou que sofreu um carcinoma sem metástase, que já está retirado, etc. Mas reforçou essa piada, mas que eles falam em tom de brincadeira, mas que eles estão muito incomodados de ver duas pessoas, sendo um o Procurador-Geral da República e o outro o Advogado-Geral da União, em franca campanha por uma cadeira no Supremo que ainda não tem vaga, a cadeira do decano, que só vaga em julho. Então, todas essas movimentações políticas também têm a ver com essa instabilidade constante que o Bolsonaro provoca em todas as instituições, né? E essa falta de uma coordenação nacional, de uma regra, causa muita insegurança, inclusive jurídica, né, Vera? Tem esse exemplo dos templos, tem a questão das escolas. Aqui no Rio teve uma liminar impedindo a retomada das aulas, depois essa liminar caiu, fica aquela incerteza, né? Se acorda de manhã, não sabe se leva o filho para a escola, se não leva, é muito complicado, né? Essa questão é complicadíssima e essa confusão jurídica está instaurada no Brasil inteiro, Carol, porque a questão das escolas é uma das mais difíceis mesmo. É uma das mais difíceis, inclusive, para quem segue a ciência, porque tem estudos em direções muito diferentes, mostrando que escolas não seriam um fator de difusão da pandemia, de aumento de contágio, outros mostrando que seriam. É onde eu vejo governantes, cientistas, médicos, educadores mais inseguros quanto a que protocolo adotar. Então, se você imagina um país que já tem essa tendência à insegurança e à incerteza jurídica, diante de uma questão que não é simples, uma questão muito complexa, que é essa da volta às aulas em tempo de pandemia, que está complexa no mundo inteiro, aí é um prato cheio para esse caos e para essa insegurança. Muito complicado. As escolas privadas ainda têm um recurso maior de, uma vez sustando as aulas presenciais, rapidamente adaptar as aulas das crianças para a aula remota, mas as escolas públicas não têm essa mesma facilidade e nem essa mesma estrutura. A rede municipal de ensino aqui em São Paulo, por exemplo, teve pouquíssimos dias de aula neste ano. Primeiro, o prefeito deu férias para os alunos, agora essas férias supostas já estão para terminar, mas os pais não têm nenhum indicativo de quando vão ter alguma atividade online ou alguma atividade naquele esquema de televisionar aulas para você assistir de forma não sincrônica com o seu acontecimento. Então, não tem nada previsto. Os alunos, na verdade, estão sem aulas desde janeiro na rede municipal de São Paulo. Ô Vera, e hoje o presidente veio com a sua própria Polícia Federal, depois do meu exército, a minha própria Polícia Federal, na posse do novo ministro da Justiça, não é? Está promovendo a instabilidade de sempre, Rodrigo. Como não conseguiu o que queria, né, em relação às Forças Armadas, conseguir um novo comando totalmente alinhado a ele, que estivesse disposto, por exemplo, a defendê-lo em redes sociais, que estivesse disposto a vestir a camisa do governo, a ser chamado com orgulho de meu exército, como ele fez já em diversas ocasiões, e as Forças Armadas puseram, de fato, um limite, que é o limite da Constituição. Bolsonaro se voltou ali para o lado, começou a olhar o que ele tem à sua disposição e lembrou da Polícia Federal, não é novidade. No ano passado, ele já fez essa investida em relação à Polícia Federal, já exigiu que Sérgio Moro trocasse o comando da PF e nomeasse o Alexandre Ramagem para a direção-geral da Polícia Federal. O Supremo Tribunal Federal impediu essa posse numa decisão também bastante ali, que causou espécie. Não é comum o Supremo, não é inédito, mas não é comum o Supremo impedir posses de ministros ou de ocupantes de cargos no Executivo, mas assim o fez, por entender que o Moro tinha denunciado
mostrava uma intenção de aparelhamento político da instituição. E agora, Bolsonaro, não satisfeito com a nova direção, não sei se não fez tudo o que ele queria, não sei o que exatamente ele espera dessa PF, está tentando de novo essa troca. Se ele tentar colocar de novo o Alexandre Ramagem lá, que foi para a ABIN, e agora ele pode tentar novamente, ele vai enfrentar de novo problemas com o Supremo. Aqueles inquéritos não estão encerrados. O inquérito dos atos antidemocráticos, o próprio inquérito aberto a partir das denúncias do Sérgio Moro, eles não estão concluídos, eles continuam correndo no Supremo. Não vejo nos ministros a disposição de encarar o negócio de que, tipo, passou um ano, então o Bolsonaro vai tentar de novo passar a boiada do Alexandre Ramagem. Vamos ver que nome é esse que o presidente vai exigir que o novo ministro da Justiça, Anderson Torres, designe. Só lembrando um episódio recente, Rodrigo, a Polícia do Distrito Federal, que é subordinada, portanto, ao governo do Distrito Federal, foi a responsável por, há 1 ou 2 semanas atrás, encaminhar manifestantes que estavam em frente ao Palácio, chamando o presidente da República de genocida, para a Polícia Federal. Tentar enquadrar esses manifestantes com base na Lei de Segurança Nacional. A PF não abriu inquérito, dispensou os manifestantes, mas quem era o secretário de Segurança do Distrito Federal nesse episódio? Anderson Torres, que agora é o novo ministro da Justiça. Portanto, ao menos neste episódio, a PF não aceitou bancar a abertura de um procedimento contra opositores do Bolsonaro. E isso não me parece que tenha sido engolido bem no Palácio do Planalto, pelo que eu apurei. Da mesma forma, vocês vão lembrar, também recentemente, o ex-ministro da Justiça, atual AGU e candidato ao Supremo, André Mendonça. Esse tem cargo, hein? Esse tem cargo. E terrivelmente evangélico, não esqueçamos. Ele pediu a abertura de um inquérito da PF que havia sido arquivado contra aquele cientista político de Tocantins que tinha chamado o presidente de piqui ruído, dito que ele não valia um caroço de piqui ruído. Então, esses são indícios do que o presidente espera da Polícia Federal, além da blindagem ao filho, Flávio Bolsonaro, na PF e no COAF, que são órgãos que estão sob o guarda-chuva do Ministério da Justiça. Então, quando a gente fala em aparelhamento das instituições, não é também uma ideia persecutória da nossa cabeça. Ela é amparada em fatos e no histórico que o presidente vem desenvolvendo ao longo desses 2 anos e 3 meses com essas mesmas instituições. Jimes diz aqui. Vera, adoro. Estou falando isso que eu falei que ia repassar a mensagem. Adoro suas explanações. Da manhã para a tarde as notícias ficam velhas, tudo muda o tempo todo. Beijos também, Carol. E aí vem aqui, só rapidinho, Carol, vem aqui o Rogério, dizendo que hoje o brasileiro não sabe se leva o filho na escola, a mãe na igreja ou se vai fazer exercício na orla da praia. Eu acho assim, a mãe ora em casa, a criança por hora estuda em casa. Se puder. O exercício na orla da praia, eu acho que seria o menos problemático disso tudo, Rodrigo. Pelo que eu converso direto com médicos, com cientistas, com epidemiologistas, essas proibições para exercício na orla da praia, para parques permanecerem fechados, elas aumentam a indisposição da população com as medidas sanitárias e não são tão eficazes, a meu ver, do ponto de vista de evitar a propagação do vírus. Os ambientes abertos são mais fáceis de você evitar aglomeração, é isso, desde que você faça isso. Faça o seu exercício de forma individual, mantendo o distanciamento e usando máscara. É o que está defendendo Carlos Bolsonaro, que, segundo a Dulce Moraes, é o único vereador federal do Brasil. O problema é que ele defende isso, defende outras tantas praia, tá? loucuras, né? Então, eu acho que... Exercício individual na praia do Rio pode. Não pode ficar na praia, estender canga, né? Ficar lá, mas o exercício pode. Exato. Tá, para fechar aqui as mensagens, a Carol segue, tá? Porque essa é boa, já que a gente está nesse clima. O Antônio Werneck. O filho pergunta: pai, quais são os 3 poderes da República? E o pai responde:
Carlos, Eduardo e Flávio. Não esqueça o Renan, que é o 04, que fez uma live com a mãe. Teve, do cuspe, foi isso? E cuspiu na mãe, gente do céu. Então, e que tem feito lobby para várias empresas, conseguido audiências com vários ministros, conseguido várias coisas para empresas, na base do eu sou filho do presidente da República. Então, eu acho que aí a gente tem 3 poderes e um quarto que é uma eminência parda ali. Ai, ai. Vamos lá. Vera, você falou aí de passagem sobre a questão das Forças Armadas. Voltando a esse assunto, hoje no estado de São Paulo, o general Mourão publicou um artigo tentando dar uma acalmada nos ânimos, né? Dizendo o que se espera das Forças Armadas, que elas não podem esquecer dos compromissos com a pátria e tal, né? O vice-presidente é useiro e vezeiro em fazer isso, Carol. Quando as coisas esquentam, ele ou dá uma declaração ou publica um artigo. O presidente deve ter ficado bastante irritado com esse artigo, porque ele sempre enxerga nessas manifestações do Mourão aquilo que elas são, uma tentativa de fazer um contraponto racional e mais democrático a ele próprio, ao Bolsonaro. E é exatamente disso que se trata. Quando ele fala ali, ele parece falar coisas que são óbvias, né? As Forças Armadas vão defender o país, elas vão zelar pela nossa segurança, pela pátria, pela Constituição, etc. Mas é que são coisas que são óbvias, mas não tão óbvias diante do movimento muito esquisito que a gente assistiu na semana passada e que deixou sequelas nas Forças Armadas e principalmente no Exército, sequelas profundas ali. Tem uma indisposição, principalmente do generalato, com a maneira como foi tratado o ex-comandante Pujol, como foi tratado o ex-ministro Fernando Azevedo e Silva, que era alguém que já estava na reserva, aceitou uma missão para ser ministro da Defesa. Tudo isso deixou cicatrizes, eles têm conversado entre eles, estão tentando aumentar essa blindagem, principalmente do Exército, a outras tentativas do Bolsonaro de ingerência política, principalmente nas bases, nas tropas. Então, o artigo do Mourão tem esse condão de tentar acalmar internamente, acalmar as tropas. Ele parece falar a todo mundo, a toda a sociedade, e tem também esse aspecto, mas o principal recado contido ali é para o Exército, para as Forças Armadas, e ali ele fala com a autoridade de alguém que é general. O Bolsonaro se ressente muito disso, do fato de o seu vice ser um general de 4 estrelas e ele não ter chegado a capitão. Chegou a capitão num acordo com o Exército, quando ele foi expurgado do Exército, porque nem capitão ele era. A promoção foi uma espécie de um presente para o seu expurgo do Exército. Então, nesses momentos em que ele se comporta como um corpo estranho dentro das Forças Armadas e assim é repelido pelas Forças Armadas, esse trauma, esse complexo pelo fato de não ter sido general e de o Mourão ter uma patente mais alta que ele, ter uma integração maior interna do que ele, isso pesa para o Bolsonaro. Pesa entre aquelas tantas manias de perseguição que ele tem, das quais eu já falei aqui, paranoias persecutórias, etc. Então, é um artigo que certamente causou ali mais irritação no presidente com o seu vice, que é algo que também é constante desde que eles foram eleitos juntos em outubro de 2018. Ele até hoje teve uma... Aqui, né? Fala, Bocardi. Não, desculpa, hoje teve uma frase dele, inclusive, que vai meio que nessa linha, né? Não é fácil, não, é um ministério complicado, falando do Ministério da Justiça, mas é um ministério que tem muita responsabilidade. Abaixo de você ali, diretamente subordinado, entre outras, a sua própria Polícia Federal. E ele conclui nessa linha aí que a Vera vinha dizendo, se o teu sonho um dia era ser policial, diretor-geral, como é de todo mundo, ser comandante do Exército, né? Faz academia. Atua por ser diretor-geral. Então mostra esse desejo, né? Essa busca. O Bolsonaro tem um certo recalque por essa sua carreira militar mal sucedida. E esse recalque, desde que ele foi eleito, o Bocardi, se traduz em uma reafirmação constante da própria autoridade. Ele tem essa necessidade de afirmar que ele é o comandante supremo das Forças Armadas, de que é o seu exército, a sua polícia,
etc., e que ele tem a caneta Bic, pode ver que essas frases elas são permanentes, constantes, elas mudam a configuração um pouquinho, mudam quem é o subordinado que tem que obedecer. O próprio Pazuello falou, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Isso caiu muitíssimo mal nas Forças Armadas, um general se comportar dessa maneira. O Pazuello foi muito criticado pelos generais naquela ocasião, mas então existe essa coisa de reafirmar a autoridade constantemente. Carol ia dizer alguma coisa a esse respeito. Não, eu ia chamar a atenção para um trecho do artigo do Mourão, porque, de certa forma, ele não deixa de dar uma alfinetada no Bolsonaro. Tem um trecho em que ele diz assim: no que diz respeito aos militares em qualquer país do mundo, o que distingue as democracias das ditaduras são as ordens que lhes são dadas e, o mais importante, como eles lhes obedecem. Nas democracias, as ordens são legais e emitidas por quem de direito, sendo integralmente cumpridas na forma da lei. Fora disso, transita-se perigosamente entre a desordem e o autoritarismo. E depois ele ainda relembra o episódio da tentativa de invasão do Capitólio nos Estados Unidos, dizendo que lá os comandantes das Forças Armadas vieram a público para garantir a transição presidencial na maior democracia do mundo. Então, de certa forma, tem um recado velado aí, né? Muito importante esse trecho que você destacou, você tem toda a razão, principalmente se a gente levar em conta um outro componente de instabilidade permanente que o presidente acrescenta aí nesse molho geral, que é o fato de que ele sempre alude a uma suposta fraude que teria havido na eleição que ele venceu em 2018, dizendo que ele deveria ter ganho no primeiro turno e que foi fraudado, mas nunca apresentou, não é que ele não tenha apresentado prova, ele nunca apresentou nenhum papel de pão que pudesse ser um indício dessa maluquice, que dirá se ele enfrentar uma eleição complicada em 2022, como as pesquisas começam a mostrar que ele pode vir a enfrentar. Então, aí, e ao fazer essa comparação com o Trump, que era um ídolo do bolsonarismo até outro dia, e que levou a que o presidente levasse 38 dias para reconhecer a vitória do Joe Biden, Mourão, ele não é só que ele manda um recado, é que ele aperta a ferida e dá aquela cutucadinha assim com o dedo, dizendo: aqui não, violão, não vai se repetir aqui, as Forças Armadas, não, assim como nos Estados Unidos, não vão embarcar em nenhuma aventura desse tipo. Então, é bem importante, bem eloquente essa passagem, ainda mais quando a gente sabe que o Mourão já não será vice na chapa que o Bolsonaro está pensando para 22. Ele odiou essa convivência, a escolha do vice já foi cercada de muita confusão, ia ser um, ia ser outro, ninguém queria, o príncipe não quis, a Janaína Pascoal não quis, etc. O Mourão foi meio uma escolha de última hora e os desentendimentos entre eles vêm desde a campanha, e nunca ficou muito tranquila essa relação. De vez em quando o Mourão vai lá, abaixa a cabeça, aceita submergir, ela melhora um pouco, eles fazem algumas fotos, Bolsonaro designa o Mourão para alguma missão, tipo aquela do Conselho da Amazônia, mas, no geral, uma relação eivada de desconfiança e de tentativa do presidente de manter o vice o mais fora possível do cenário. Onde estará meu amor? Como é que é isso? Explica para vocês essa sugestão de música hoje. Eu tô por fora. É o seguinte, a agonia que o Brasil vive, né, diária, pandemia, essas loucuras, desinformação, etc., foi agravada nessa segunda fase da novela Amor de Mãe, porque a autora, acho que viveu a pandemia de uma forma muito pesada e a novela virou uma coisa pesadíssima. E a Dona Lourdes, que era um toque de leveza, o personagem da Regina Casé na novela, está presa num cativeiro há semanas já. É uma coisa meio erma, meio sombria, e promete-se que no capítulo de hoje, pelo menos assim eu estou confiando, porque a Patrícia Kogut me garantiu. Ai, não aguento mais também. Dona Lourdes vai sair do cativeiro. Então, pelo menos essa agonia o Brasil vai superar na noite de terça-feira. Então, a música é a música tema da Dona Lourdes, a música da Maria Bethânia, e foi a minha sugestão para a gente encerrar a conversa de hoje, Rodrigo. Bom, vocês são privilegiadas. Tem novela nessa vida, pode assistir ao Big Brother e ainda já sabe onde está o amor também. Por quê? Nessa hora você já está na caminha dormindo? No berço, bem, senão não tem despertar. Indo mais cedo, já quase não levanto, você imagina... Acabou o JN e já capota, né? Você imagina se deixar um pouquinho depois. Então tá bom, amanhã a gente te conta, tá bom? Quem saiu no Big Brother e o que aconteceu com a Dona Lourdes e o Domênico. Maravilha. Bethânia, vai. Estará o meu amor, se a voz da noite responder. Que demais, olha isso. Onde estou eu?
onde É estava? uma boa música de ninar, você pode pôr pra dormir hoje. Já tô quase dormindo. Carol, Acorda, segue aí com o ponto final. Beijo, galera. Beijo, Vera. Fui. Tchau. Até mais. Acorda aí, Bocardi. Meu amor.